Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo com a galera que curte MMA e, claro, hypa o vídeo pra gente chegar ainda mais longe. Hoje o papo tá pesado, literalmente. Vamos falar de uma pergunta que gera debate em qualquer lugar onde tem fã de luta. Quem é o maior peso pesado da história do MMA? Essa pergunta mexe com paixões, estatísticas e com a memória afetiva de quem acompanha o esporte há anos. Uns olham para os números frios, como quantas defesas de cinturão, quantas vitórias, quanto tempo invicto. Outros olham para o talento bruto, aquilo que o lutador fazia dentro do octógono ou do ringue que ninguém mais conseguia fazer. E tem também aqueles que seguem o coração, quem mais emocionou, quem mais marcou. Para fazer justiça, vamos colocar alguns nomes na mesa. Começando por ele, Stipe Miocic, o bombeiro campeão. O cara que parecia comum, mas que dentro do octógono era uma verdadeira máquina. Maior número de defesas de cinturão na história dos pesos pesados do UFC. O que é um feito gigante, considerando que em qualquer luta de pesado, basta um golpe para tudo mudar. Stipe bateu lendas: Júnior Cigano, Alistair Overeem, Francis Ngannou, Daniel Cormier. Não era o mais rápido, nem o mais explosivo, mas era inteligente, resistente e extremamente frio sob pressão. Com aquela postura tranquila de quem parece que está indo trabalhar normalmente, mas na verdade estava construindo história. Mas, se vamos falar de espetáculo, temos que lembrar de Francis Ngannou, o Predador. Um verdadeiro fenômeno da natureza, com uma história de vida que parece roteiro de filme. Saiu do interior do Camarões, trabalhou em minas de areia, cruzou desertos, foi preso tentando chegar à Europa e, ainda assim, não desistiu. Chegou a Paris sem nada, dormiu na rua e encontrou no boxe e no MMA uma chance de mudar sua história. E mudou. Quando entrou no UFC, foi questão de tempo para todo mundo perceber que aquele cara era diferente. Ngannou registrou o soco mais forte já medido na história. E dentro do octógono, era uma ameaça constante. Se ele acertasse, não tinha discussão. Era nocaute e fim de papo. Mas força bruta não é tudo. Às vezes, o que define um campeão é o conjunto completo. E aí entra Cain Velasquez. No auge, Cain parecia um peso leve preso no corpo de um peso pesado. Volume de golpes absurdo, pressão constante, cardio infinito. Ele atropelava adversários, dominou Brock Lesnar, dominou Júnior Cigano. Parecia simplesmente imparável. Se não fossem as lesões, talvez a conversa sobre quem foi o maior peso pesado da história fosse bem diferente. Mas, infelizmente, o corpo dele não aguentou o que a mente e o coração suportavam. E tem um nome que transcende todas essas discussões: Fedor Emelianenko, o último imperador. O russo que dominou o mundo do MMA durante quase uma década no auge do Pride. Numa época em que as lutas eram brutais, as regras mais flexíveis e o risco era constante. Fedor enfrentou gigantes como Sammy Shield e Hongman Choi, técnicos como Minotauro e Cro Cop, explosivos como Kevin Randleman, e venceu todos. Não era só vencer, era como ele vencia. Sempre calmo, preciso, frio como gelo, sem provocação, sem cena, apenas entrando, fazendo o trabalho, vencendo. Mesmo quando parecia perdido, como no famoso suplex do Randleman, Fedor se levantava e virava a luta. Parecia que ele via a luta em câmera lenta. E construiu essa lenda toda, sem nunca ter pisado no octógono do UFC. Mesmo assim, é reverenciado até hoje como um dos maiores nomes do esporte. Isso, por si só, diz muito. Então, colocando tudo na balança, considerando números, talento, legado e coração, para mim a resposta é clara. Fedor Emelianenko é o maior peso pesado da história do MMA. Mas, se a pergunta for apenas dentro do UFC, aí o trono pertence a Stipe Miocic.
Dois gigantes, dois legados, dois campeões que moldaram o que significa ser um verdadeiro peso pesado. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem é o maior peso pesado da história? Fedor? Stipe? Ngannou? Caim? Ou tem outro nome que você colocaria nessa lista? Deixa aí nos comentários, vamos bater aquele papo pesado. E claro, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e hypa essa resenha pesada. Tamo junto, galera. Até a próxima!